Gravação iniciada, pessoal. Sejam bem-vindos. Retomamos agora a gravação da playlist Alicerce de Matemática Básica. Já tínhamos gravado 21 vídeos, sendo que os 6 últimos gravados entre fevereiro e março agora de 2022. Sobre geometria, os 6 primeiros do 15 ao 21. E agora vamos gravar o vídeo 22. E vamos falar sobre triângulos. O polígono com o menor número de lados que existe. Esse polígono é muito importante porque depois que você domina um triângulo, qualquer outro polígono pode ser transformado em triângulos. Então é muito importante dominar as propriedades básicas do polígono teoricamente mais simples, né, no que se refere à quantidade de lados. Só tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então eu vou começar a aula agora com vocês. Pronto, vocês começam a ver aqui agora a minha tela. Então, Alicerce, estamos gravando agora no ano 2022, a gravação começou em 2021, né? E a ideia é completar essa playlist esse ano agora, tá? 2021 gravei os 15 primeiros vídeos e agora em 2022 comecei a parte de geometria. E dei uma interrompida no mês de abril e agora no mês de maio, onde estamos, retomamos a gravação, certo? Então, pronto, tá aqui. Então, tá aí a nossa playlist, conforme eu falei. Já gravei aqui até o vídeo 21, né? E hoje vamos gravar o vídeo 22, sobre triângulos. Esse vídeo de hoje, pessoal, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Beleza. Então, primeira informação básica, né? O que é triângulo? É um polígono com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, como mostra aqui o desenho. Os vértices a gente atribui letras maiúsculas, então são as letras A, B e C, que são os pontos, né, de encontro dos lados. Os lados a gente usa 2 letras para referenciar os pontos limites do segmento. Então, o segmento AB, que é o lado AB, o segmento BC, o lado BC, e finalmente o lado AC. E finalmente os ângulos, que a gente ou usa letras gregas ou usa a letra maiúscula com um chapéu em cima, né? Então, só para deixar claro, a gente costuma até por simplicidade aqui, então, né, a gente chama esse cara aqui de vértice B, ângulo B, desculpa, aqui de ângulo C, e aqui de ângulo A. Então, são esses as 3 cores. Esses ângulos que eu acabei de desenhar são ângulos internos. Por quê? Porque eles estão dentro do triângulo, né? Na parte interna do triângulo. Eu poderia muito bem prolongar um dos lados e o suplemento desse ângulo interno C vai gerar o ângulo externo de C, tá? Então, esse cara aqui seria o ângulo externo do ângulo C, tá? Então, o vértice C tem um ângulo interno e tem um ângulo externo. Se eu chamar esse ângulo externo aqui de D, né? A gente sabe que o externo, já falamos no aula anterior, o externo mais o interno, eles totalizam meia volta, né? Então, eles totalizam 180 graus. Beleza. Outra informação básica é que nenhum polígono pode ter menos lados do que o triângulo. Impossível, né? Se você quisesse fechar um polígono com 2 lados, você não consegue fechar. E se você botar esse cara aqui em cima, você não tem polígono, não é isso? Tem que ter um certo ângulo entre os lados, né? Se eu tiver um ângulo de 0 grau, não serão lados diferentes de um polígono. Então, está implícito a ideia de que o ângulo tem que ser diferente de 0 grau. Aí vem a classificação dos triângulos. Muito importante agora, né? Existe uma classificação para os lados e uma classificação para os ângulos. Vamos começar pela classificação quanto aos ângulos. Um triângulo é chamado de obtusângulo se ele possui um ângulo obtuso. Se ele possui um ângulo obtuso. Então, a palavra obtusângulo vem de obtuso. Para quem não está lembrado, mas foi da nossa aula, acho que de número 16, a gente, agora eu estou em dúvida se foi o 17,
a gente falou sobre que um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. E o ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Então, note que todos os triângulos têm pelo menos 2 ângulos agudos. Pelo menos 2. A dúvida é só um terceiro. Né? Se o terceiro ângulo for maior que 90, obtuso. Se o terceiro for um ângulo reto, reto ângulo, que a gente junta e vira a palavra retângulo. E se o terceiro ângulo for agudo, o que faz com que os 3 ângulos fiquem agudos, a gente pode chamar de acutângulo. Para poder visualizar esses 3 triângulos aí com clareza, eu vou aqui para o GeoGebra, para a gente visualizar aqui, ó. Então, eu controlo aqui nesse meu desenho, ó. Eu consigo controlar o... Deixa só ele responder, que ele não está respondendo. Pronto, aqui. Eu controlo aqui o lado A, o lado AB, ó. Eu boto o valor que eu quiser aqui, ó, no lado AB. Eu boto o valor aqui que eu quiser no lado AC, ó. Então, mudo só AC, ó. E o lado BC, ele fecha o triângulo. Sim, e ainda também escolho o ângulo que eu quiser aqui, ó. 33 graus nesse momento, ó. Mas nesse momento, 120. Então, vamos lá. Para visualizar agora os 3 triângulos. Vamos, ó. Então, esses triângulos aqui, ó. Os 3 ângulos são agudos. Para provar isso, eu vou mandar medir também os outros 2, ó, que eu não medi, ó. Vou usar aqui o comando ângulo para que ele meça esse ângulo C. Ah, eu tenho que mudar a ordem. Então, de novo aqui, ângulo, pronto. Vou medir esse ângulo C agora. E esse ângulo B agora. Então, mostrando aqui o que eu falei, ó. Vamos botar aqui um ângulo AB aqui menorzinho, pronto. Beleza. Então, olha aqui essa figura, esse triângulo. Então, note que os 3 ângulos dele são agudos. É um triângulo acutângulo, né? Todos os 3 ângulos são menores que 90 graus. 77, 63 e 39. Se eu começar a aumentar esse ângulo alfa aqui, ó, 40, 50, ó, 60. Veja que os outros 2 continuam agudos, estão mudando, mas estão ficando agudos. Olha que interessante agora, quando chegar... Então, todos esses são acutângulos. Quando chegar aqui e virar um ângulo de 90 graus, pronto. Aí passa a ter um triângulo retângulo. Nesse momento, o triângulo é retângulo. E se eu mexo mais um pouquinho, ó, aí o ângulo, esse ângulo aqui, o ângulo alfa, fica maior do que 90, 121 nesse momento. Então, esse é um triângulo obtusângulo. Então, o triângulo obtusângulo tem um ângulo muito grande comparado com os outros 2, e, consequentemente, ele vai ter também um lado muito grande, que é esse lado BC aqui, ó. Então, note quando você diminui o ângulo, ó, diminui o lado. Tem uma relação que eu vou falar mais adiante com bastante calma. Mas é isso mostrar, ó. Então, vamos lá. Obtusângulo, 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 retângulo. Nesse momento, só tem um ângulo que forma o retângulo, aí depois diminui, ó. Acutângulo, 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 acutângulo. Então, é muito mais fácil fazer triângulos acutângulos ou obtusângulos. O retângulo é o mais difícil de ser feito, porque é um valor específico para um dos ângulos. Voltando lá para a nossa aula, então falei desses 3, né? Quanto aos ângulos. Agora, quanto aos lados, nós temos a seguinte classificação. O triângulo escaleno, ele possui os 3 lados com medidas diferentes. Ele é um triângulo qualquer, né? Agora, se você tiver um triângulo que possui 2 lados com medidas iguais, vocês teriam um triângulo chamado isósceles, tá? Se eu adicionasse a palavra aqui, que possui 2 lados com medidas iguais e um lado diferente, aí eu teria que colocar aqui um terceiro tipo, que seria o equilátero. Se eu tivesse botado aqui e um lado diferente. Alguns autores preferem essa classificação aqui, essa definição, e, consequentemente, aí se surgiria o triângulo equilátero aqui, com os 3 lados iguais.
Eu não gosto dessa classificação porque ela, na verdade, na matemática, toda vez que um conjunto está contido em outro, se você prova a propriedade do conjunto maior, aquele conjunto menor que está contido nele também vai ter as mesmas propriedades. Então, essa maneira de definir eu não gosto, então eu vou apagar aqui, porque eu não gosto dessa forma de definir, que muitos autores utilizam. Tiro essa parte de ter que ter o lado diferente. Então, para mim, triângulo isósceles não tem que ter lado diferente, ele tem que ter dois lados iguais. Acabou. Agora, o triângulo isósceles, ele pode ser de dois tipos. Quais? Ele pode ser um triângulo qualquer, isósceles qualquer, ou pode ser um triângulo equilátero, que possui os três lados iguais. Então, é claro que se ele possui os três lados iguais, ele também vai possuir dois lados iguais. Então, o equilátero, nessa divisão, ele é subconjunto dos isósceles. Qual é a vantagem disso? É que toda vez que eu tenho uma propriedade que vale para os isósceles, ele já vale para o equilátero também. Ok? Então, essa anotação é interessante. Vamos visualizar aqui os triângulos equiláteros, isósceles e escalenos. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó, esses dois lados de laranja, o AB e o AC, que eles agora estão, eu posso controlar o valor que eu quiser aqui, ó. Então, vou botar medidas iguais. Vou botar 9,7 nesse e vou botar 9,7 nesse. Opa, 9,7. Consegui. Pronto, então esse triângulo agora é isósceles. Então, antes, quando estava diferente, ele era escaleno, que é o mais comum, ó. Os mais numerosos, sem sombra de dúvida, são os escalenos. Agora, tem alguns especiais que se chamam isósceles, tem dois lados iguais. O isósceles, a gente está mais acostumado a... Tá aqui o triângulo isósceles, está desenhado. Deixa eu aumentar aqui. Em vez de botar 9,7, botar 13,7. Ele está muito... deixa eu mudar esse ângulo aqui. Pronto, agora sim. Pronto, 13,7 e 13,7 também. Tá aqui. Opa. Foi. Tá aí um triângulo isósceles. A gente não está acostumado a ver o triângulo isósceles dessa maneira. A gente está mais acostumado a vê-lo nessa outra posição aqui, né? Ó. Nessa outra posição aqui. Ou seja, a gente costuma botar o lado diferente aqui na horizontal. A gente costuma visualizar isso, né, pessoal? O lado diferente na horizontal. É o mais comum, é o que a gente faz mais. Mas nada impede de desenhar o triângulo isósceles nessa outra posição aqui. Veja que então, são triângulos iguais, né, pessoal? Eu fiz aqui uma ferramentazinha só para visualizar. Eu posso voltar para lá, ó, a hora que eu quiser, ó. Ó, então volta. Ó, eu posso girar e girar. Girar esse cara, ó, botar na horizontal e afastar ele um pouquinho. Pronto. Aí, ó. E aí, se eu quero tornar o triângulo equilátero, então esse cara é isósceles. Então, aqui tem vários isósceles, infinitos isósceles, ó, diversos isósceles. Só que tem um isósceles agora, que quando eu botar... Deixa eu girar mais um pouquinho aqui, para ficar horizontal. E quando eu botar o ângulo entre esses lados iguais de 60 graus, pessoal, olha o que acontece. O triângulo isósceles, ele fica com os três lados iguais. Olha que AB, AC e BC ambos estão com 13,7. Então, esse é um caso particular do triângulo isósceles. Mas, né, aqui, ó, olha aqui, ele continua sendo isósceles, ó. Então, todos esses aqui são isósceles. Agora, quando eu tenho um ângulo entre os lados laranja de 60 graus, aí o que acontece? Aqui é 60 graus. A gente vai provar que esses dois ângulos da base são iguais também. Então, tem que ser os três ângulos iguais de 60 graus para que 3 vezes 60 dê 180. O triângulo equilátero, ele possui não só os três lados iguais, como os três ângulos iguais. Mas isso é consequência de uma propriedade que eu vou apresentar em sequência, tá certo? O que é legal que vocês percebam aqui, essa classificação, uma vez que eu prove as propriedades para o triângulo isósceles, vale, obviamente, para o equilátero. É por isso que eu defino dessa maneira. E vamos provar agora um primeiro teorema relativo aos triângulos isósceles, muito importante. O teorema é o seguinte. Se um triângulo possui dois lados iguais, ou seja, é o que a gente chamaria de isósceles, não é isso? A gente chamaria de triângulo isósceles. Os seus respectivos ângulos opostos são iguais. O ângulo oposto, então, esse lado é igual a esse. Esse é o lado AB.
o ângulo oposto aqui é o ângulo C, desse lado AB. E desse lado AC, o ângulo oposto é B. Transformando esse teorema em matematiquês, escrevendo isso matematicamente falando, o que ele quer que você prove nesse teorema é que se esse lado AB é igual ao lado AC, então o ângulo B tem que ser obrigatoriamente igual ao ângulo C, tá? E a prova disso, pessoal, é bem facilzinha, bem tranquila, que é o seguinte. Vamos traçar uma bissetriz do ângulo A. Uma bissetriz. Para quem não está lembrado, bissetriz é um segmento que divide o ângulo em quê, pessoal? Em dois ângulos iguais. Ou seja, se esse ângulo aqui for x, esse ângulo aqui vai ser x. E com isso eu determino aqui o ponto D, tá, pessoal? Então, fiz a bissetriz e esse segmento AD é bissetriz. Na hora que eu traço uma bissetriz que divide o ângulo em dois ângulos iguais, eu também, além de dividir em dois ângulos iguais, eu formei dois triângulos. Eu formei o triângulo ABD, que é o triângulo aqui da esquerda, esse triângulo aqui da esquerda, e o triângulo ACD, que é o triângulo da direita. E o que a gente pode provar, pessoal, é que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Então, eu faço uma afirmação agora muito forte, que o triângulo ABD é congruente, esse é o símbolo de congruência, uma igualdade com um terceiro tracinho. O triângulo ABD é congruente ao triângulo ACD. Conforme eu já dei na aula, como eu já falei na aula de congruência, se eu digo que eles são congruentes, eu tenho que exibir um dos três casos, né? Quais são aqueles três casos? O caso LA, o caso LAL, ou o caso LL. Um dos três. Então, esse vai ficar fácil, porque vejam, o que é que nós temos agora nesse triângulo? Nós temos o lado AB igual, congruente a AC, primeira informação, então nós temos um lado comum. Nós temos o ângulo X igual, ou seja, o ângulo BAD, por construção, eu construí uma bissetriz, então, por construção, BAD é congruente a CAD, ou seja, ambos valem X, medida X, então eles têm um ângulo igual. E, finalmente, eles têm um lado comum, que é AD. O lado AD, ele é comum aos dois triângulos. Consequentemente, nós estamos diante do caso LAL. Ou seja, dois lados e o ângulo entre esses lados é igual para os dois. Se isso acontece, eu concluo que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são, eles são congruentes, mais que isso. Se eles são congruentes, pessoal, aí eu posso afirmar o quê? Que todos os demais lados e ângulos que eu não sabia se eram congruentes ou não, agora eu passo a saber que são. Então, no caso, o que me interessa? O ângulo B, que é esse ângulo daqui, ele é oposto ao lado AD, ele então é congruente ao ângulo C, porque o ângulo C também é oposto ao mesmo lado AD. E como eles são triângulos congruentes, eu posso concluir que eles são ângulos iguais. Ou seja, a partir dos dois lados, eu cheguei nos dois ângulos. Como seria a recíproca desse teorema? Que a gente chama de volta, né? Ou seja, como é que eu provaria agora o oposto? Ou seja, se dois ângulos são iguais, então agora a partida é a seguinte. Continua a ter o triângulo ABC, igualzinho lá de cima, e o ponto de partida agora é que esse ângulo B aqui é igual a esse ângulo C aqui. O ponto de partida é esse agora. E eu preciso provar que, uma vez que eles são congruentes, eu preciso provar que esse lado AB é igual ao lado AC, que antes era a minha hipótese e agora é minha tese, né? Então, agora é minha tese. A primeira sentença a gente chama sempre de hipótese e a segunda a gente chama sempre de tese. Então, a igualdade dos lados era a hipótese nessa ida e agora, na volta, essa igualdade dos lados vira tese. Então, mas a minha hipótese agora, nessa volta, é que os ângulos são iguais. Então, agora ele faz o quê? A gente pega e marca
um segmento que toque... Eu já sei que esse ângulo é igual a esse. Pronto. Então, eu traço agora uma reta perpendicular a A. Desculpa, uma reta que passe por A, que seja perpendicular a BC. Ou seja, se ela é perpendicular aqui e é perpendicular aqui. Então, agora, a minha reta AD, diferentemente da outra, a minha reta AD, que eu acabo de construir agora, igual a outra, mas ela não é mais bissetriz. Ela é perpendicular a BC. Ela é perpendicular a BC e passa por A. Perpendicular a BC. Se ela é perpendicular a BC, 90 de um lado, 90 do outro. Com essa informação, eu posso concluir que o triângulo BAD, de novo, é congruente ao ACD. Por quê? Que caso agora? Então, eu vou fazer uma nova afirmação. Que o triângulo ABD, de novo, BD é congruente ABD é congruente ao triângulo ACD. E agora o caso não vai ser mais lá, ó, vai ser qual? Ó, eu tenho esse lado AD, que é comum aos dois. O AD é comum, então já temos um L. Agora, os ângulos vizinhos, os ângulos que formam... Sim, aí outra informação. Eu já sei que B é igual a C. Sei que aqui é 90 e aqui é 90. Então, se esses dois triângulos já têm dois ângulos iguais, eu posso concluir que o terceiro ângulo aqui, eu vou chamar aqui de Y, tem que ser igual a Y, porque a soma dos ângulos de um triângulo vale 180. Então, se eu faço duas coisas iguais e somo com o terceiro, dando 180, vai dar a mesma coisa para o outro triângulo. Então, consequentemente, os dois ângulos que formam a AD, que é o ângulo de 90 graus, que é o ângulo ADB, que é o ângulo reto, que vale 90 graus, ele também é congruente ao ângulo ADC. E aí eu tenho um dos ângulos que toca no lado AD, é esse, e o outro ângulo, obviamente, é o ângulo Y que eu marquei aqui, ou seja, que seria o ângulo BAD, ele é congruente pela lei angular de Thales. Opa, dei uma diminuída sem querer aqui. Ele é congruente pela lei angular de Thales ao ângulo CAD. Ou seja, ângulo de novo, né? Então, esses dois ângulos cercam. Então, é o caso ALA. Eu tenho o lado AD e os dois ângulos que são formados a partir desse lado aqui são congruentes. Então, pelo caso ALA, eu provo que esses dois triângulos são congruentes. Então, é isso, pessoal. Está mostrado o nosso primeiro teorema. Outra propriedade agora muito importante a respeito dos triângulos é sobre a desigualdade triangular. E para estudar, então, aí vem a primeira afirmação. O que seria desigualdade triangular? Seria o seguinte. Em relação aos ângulos, já vimos que na aula 18, que a soma dos ângulos de um triângulo, não sei porque aqui está... Aqui. Que a soma dos ângulos, dos três ângulos internos de qualquer triângulo vale 180, que é a lei angular de Thales. Em relação aos lados, existe alguma relação entre eles? E aí eu lanço a pergunta. É possível construir um triângulo de lados 7, 10 e 13? Aí eu dou 6 exemplos. E para poder construir, vamos lá no GeoGebra e ver se isso acontece, tá? Vou pegar aquele mesmo desenho que eu fiz antes aqui. Deixa só o GeoGebra responder. Pronto. E trouxe lá os exemplos para cá já, ó. Deixa eu trazer esse controlador que eu não preciso dele. Deixa eu trazer esse daqui também. Deixa eu trazer esse daqui também. E vou fazer com que esse cara aqui, ó, tenha a mesma cor que esse. Propriedades. Vou botar aqui cor... Essa cor rosa aqui. Para campos. Beleza, pronto. O que eu quero mostrar aqui? Que eu agora
para formar o triângulo, e agora eu fechei a janela que eu não queria fechar. Pronto, voltou. Então, agora eu posso controlar o lado AB, ó, o lado AB à vontade. Eu posso controlar o lado BC à vontade. E posso controlar o lado AC à vontade. Então, se eu quiser botar o lado 7, 10 e 13. Então, eu vou botar 7 aqui. Pronto. 7 foi. 10 aqui no BC. Pronto, botei 10. E 13 aqui. E agora, para fechar o triângulo, eu preciso mudar o ângulo, né? Entre eles. Mas vamos ver se é possível. Ó, então, eu vou mexer aqui um ângulo, ó. Esse ângulo aqui. Não é nesse, não. Deveria estar girando aqui. Ah, eu tenho que mexer aqui na mão. Pronto. Então, vou mexer aqui na mão. Pronto. Se eu trouxer para cá e trouxer para cá, fechou. Então, esse triângulo, pessoal, existe. É possível, sim, construir um triângulo de lado 7, 10 e 13. E 7, 12 e 19? Aí, eu vou mudar aqui para 12. Pronto, mudei para 12. Vou mudar esse aqui para 19. Pronto. E vou, ó, trazer ambos para o ponto de encontro das circunferências, ó. Que deve ser mais ou menos aqui, pessoal, ó. Tá aí um triângulo, ó. Bem fininho, mas foi possível ainda. Mas veja que foi quase no limite, hein, pessoal? Um triângulo equilátero, 7, 7, 7, é possível? São três lados iguais, ó, 7, 7 e 7. Basta girar agora aqui e ver essa interseção. Olha que maravilha. Pronto, o triângulo equilátero de 7, 7, 7 é possível, sim. E agora esse outro, escaleno de novo, ó, qualquer de 7, 15 e 23. 7 já está aqui, vou botar 15 aqui. 15 e 23. Ah, eu tenho que aumentar aqui o meu controlador para ele, eu criei ele só indo até 20, pessoal. Então, vou botar aqui indo até 25. Pronto. Tá resolvido. Então, eu vou botar aqui 23. Pronto, 23. Vejam agora, pessoal, que essas duas circunferências não se cruzam mais. Vou dar aqui, vou diminuir aqui, ó, para vocês verem a circunferência completa. Olha aqui. Elas não se cruzam mais, pessoal. Então, mesmo que eu fique girando aqui à vontade, ó, nunca eu vou conseguir achar um ponto que encontre esse C aqui encontre esse C1 aqui. É impossível, já que as circunferências não se cruzam. Então, é impossível, pessoal, fazer esse triângulo. Então, esse aqui, o D, não é possível construir. Deixa eu dar zoom de novo. Esse não é possível. 7, 7 e 13. Vamos ver se é possível. 7... 7 e 13 também não é. Olha aqui, as circunferências ainda se, ó, voltam a se cruzar. Então, isso é possível, sim, ó. Olha aqui. Beleza. Ó, o 7, 7 e 13 é possível. Mas se eu aumentar esse cara de 13 para 15, pessoal, olha que interessante agora. As circunferências não se cruzam mais, ó. Enquanto ela estava no 13 aqui, as circunferências se cruzavam, agora não se cruzam mais. Então, agora eu posso voltar lá para a nossa aula, pessoal, e dizer que a desigualdade triangular é a seguinte, hein? Se eu tenho um triângulo A, B e C qualquer, triângulo A, de lados A, B e C. Vamos supor que o lado B seja o maior lado. B é o maior. Então, se B é o maior lado, a desigualdade triangular diz o seguinte: apesar dele ser maior, ele não pode ser muito grande. Ele tem que ser sempre menor do que a soma desse com esse. A soma de A mais C. Se eu obedecer a essa chama então de desigualdade, porque tem um sinal de desigualdade, sinal de menor.
triangular porque são os lados de um triângulo. Então, se o lado maior não pode superar a soma dos menores, fica fácil de perceber que 7 mais 15 dá 22 e o maior lado supera eles. Foi por isso que esse exemplo D não foi construído. Mesma coisa desse exemplo, aqui está numerado errado, né? Aqui era E e aqui era F. Esse exemplo F aqui, 7, 7, 15, 7 mais 7 dá 14. 14 é menor do que 15. Então, o lado maior supera a soma dos outros dois. Mas já nesse 7, 7 e 13, ele não supera. Então, a desigualdade triangular é um fato. Então, se você tiver um lado grande demais, eu vou botar esse lado agora grande demais aqui no AB. Vou botar um AB de 14. Então, agora eu vou botar o AC. Ó. Se eu boto um AC muito pequeno, por exemplo, de 6, e um BC de 7, olha para cá. Por mais que eu queira aqui, eles nunca vão se cruzar, pessoal. Ó, porque o lado AB está grande demais. Então, não pode ter nenhum lado, um triângulo não pode ter nenhum lado que supere a soma dos outros dois. Ok? E a essa propriedade nós chamamos de desigualdade triangular. Pronto, mais uma propriedade. E para finalizar a aula, vamos provar agora um teorema muito, mas muito simples e muito importante, que diz o seguinte: ao menor lado de um triângulo opõe-se o menor ângulo. Vou repetir, hein? Ao menor lado de um triângulo opõe-se o menor ângulo. Quer dizer isso? Que aqui o lado A é oposto ao ângulo A chapéu. O lado B é oposto ao ângulo B chapéu. E o lado C é oposto ao ângulo C chapéu, está escrito aqui. Então, esse teorema, transformando em matematiquês, esse teorema diz que se... Aí eu criei uma ordem entre os lados. Vamos supor que o lado A é o menor, o B é o intermediário e o C é o maior. Eu criei uma ordem entre os lados. E se eu tenho essa ordem entre os lados, obrigatoriamente eu vou ter essa ordem com os seus respectivos ângulos opostos. Então, como é que eu provo isso aqui? Ó, então, a ideia seria bem simples. Ó. Você vai pegar aqui, vou fazer aqui de vermelho, e você vai pegar essa medida de A aqui, e como A é menor que B, eu garanto que existe um ponto aqui onde eu consigo marcar o lado A aqui em B, não é isso? Já que A é menor que B. Concordam? Beleza, né? Então, agora, eu vou fechar o triângulo, hein? Com esse ponto, chamado de ponto D, criado, e, ó, formou um triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Se esse lado aqui é A, e esse lado aqui é A, conforme o que a gente acabou de aprender, esses ângulos são iguais. Vamos chamar de ângulos X. E dá para perceber que o ângulo X aqui, obviamente, ele é menor do que B, né? Visualmente fica bem claro que o ângulo X tem que ser menor que o ângulo B. Beleza. Agora, pegando aqui, marcando aqui esses ângulos aqui. Olha que interessante. Vou mudar de cor aqui. Vou botar aqui com essa cor aqui. Esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele é a subtração do ângulo B, chapéu, menos o ângulo X, concordam? A soma desses dois pedaços dá esse aqui, soma de ângulos. E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele quem é? Esse ângulo todo aqui é de 180, né, pessoal? Então, o ângulo X somado com esse que eu marquei de roxo, dá 180. Então, esse ângulo vale 180 menos X, ou seja, ele é suplementar de X. Então, pessoal, se eu somar agora os três ângulos desse triângulo aqui, pessoal, ó, se eu somar agora os três ângulos desse triângulo, o que é que nós teremos? B menos X, que é esse daqui, somado com esse outro, 180 menos X, e somado com quem? E somado com esse ângulo A aqui, pela lei angular de Tales, nós sabemos que tem que dar 180. Concordam, pessoal? 180. Deixa eu apagar esse C aqui, que está me atrapalhando um pouquinho esse C. Ah, ele não está apagando aqui não. Então, deixa eu mover aqui um pouquinho essa figura. Tudo bem, não está indo não. E ela moveu mais do que eu queria. Deixa eu voltar. Pronto.
Tá dando para ver. Vou deixar esse C aqui, tá com outra cor. Vamos lá. O X corta com menos X. O 180 corta com 180. Desculpa, falei bobagem. O X não corta com menos X, não. Eles têm sinais iguais, então vai somar, né? Quem corta é só o 180, né, pessoal? 180 corta com 180, agora sim. Então, vou passar B mais A, tá do lado de cá. E menos X com menos X dá menos 2X. Quando passar para o outro lado, vai ficar 2X. Então, eu acabo de concluir que X é igual a B mais A sobre 2. Mas, pessoal, nós não sabemos por construção que X é menor do que B? E nós achamos agora um valor para o ângulo X. Então, substituo aqui no lugar de X, boto A mais B sobre 2. Pronto. Aí agora, passa a multiplicação cruzada, esse 2 passa multiplicando. Então, concluo que A mais B é menor. 2 vezes B vai dar 2B. E passo o B para o lado de lá. E 2B menos B vai dar B. E aí eu provo a nossa tese, pessoal. Que o ângulo A é menor que o ângulo B, certo? Com a ideia análoga, que eu não vou fazer agora, se eu jogar agora o lado B para cá e repetir a mesma ideia que eu usei aqui, eu vou concluir que B é menor que C. Se A é menor que B e B é menor que C, eu provei a minha tese. Que seria isso aqui. Isso seria a ida, tá, pessoal? E como seria a volta? A volta seria assim. Se eu tenho agora uma relação, eu sei que o menor ângulo é o A, o B é o ângulo intermediário e o C é o maior ângulo. Eu quero agora saber a relação entre os lados. Aí como é que eu teria que fazer? Eu vou jogar o ângulo A. Como o ângulo A é menor que o B, ele cabe obrigatoriamente aqui. Ele cabe obrigatoriamente aqui. Então, eu boto ele aqui, ó. Ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo A. Já que A é menor que B, eu consigo botar aqui e essa linha vai ficar dentro do triângulo. Ao fazer isso aí, botei o ângulo A para cá. Foi essa a melhor escolha? Não, não foi uma boa escolha. Deixa eu voltar aqui. Não desenhei o ângulo A. Bom, não. Vamos voltar. Vou botar o A dentro do B, mas o desenho é esse aqui, ó, pessoal. Ó. Agora sim. Por quê? Porque o ângulo A cabe no ângulo B é menor que B. E garanto que essa linha aqui, esse ponto D aqui, esse segmento que termina em D, ele está dentro do triângulo. Então, se aqui é A e aqui é A, esse triângulo aqui, pessoal, é um triângulo isósceles, né? Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, se aqui vale Z, esse cara vale Z também, né? Porque são dois lados iguais. O triângulo isósceles, eu acabei de provar que se dois ângulos da base são iguais, os lados são iguais. E agora, com muito carinho, eu olho para esse triângulo aqui e aplico a desigualdade triangular para ele. Ou seja, esse lado aqui vale quem? Se o lado original todo era B e eu botei e acabei de provar que aqui é Z, né? Quer dizer, ele é um triângulo isósceles, então esse aqui, cara, é B menos Z. Esse cara aqui é Z. Então, aplicando a desigualdade, eu digo o seguinte, supondo que o A seja, né? O A tem que ser menor do que a soma desses dois. Quem são esses dois? B menos Z e o próprio Z. Com isso, cancela e A fica menor do que B. E com isso eu provo a primeira parte aqui da tese. Se agora eu botar o ângulo B dentro do ângulo C e repetir o processo aqui, botar o ângulo B aqui, eu vou provar, não vou terminar, eu vou provar que o lado B é menor que o lado C, e aí eu provo a tese completa. Então é isso, galera. Aula de triângulos encerrada, onde eu mostrei um primeiro teorema lá do triângulo isósceles, não demonstrei o teorema da desigualdade triangular, mas dei uma noção intuitiva dela bastante razoável, e a partir dessas duas coisas, consegui provar uma relação muito importante que existe entre lados e ângulos de um triângulo, de qualquer triângulo, né? Para qualquer triângulo, ao menor lado opõe-se o menor ângulo, né?
são propriedades básicas, fundamentais, muito importantes, que valem para o triângulo, sempre. Triângulo, então, sempre vale a desigualdade triangular, e no triângulo sempre vale a relação entre menor lado está oposto a menor ângulo, assim como o maior lado também vai estar oposto ao maior ângulo. Isso sempre acontece em qualquer triângulo, isso vai acontecer. E o que eu achei interessante aí dessa estrutura de aula foi perceber que aquele teorema lá do triângulo isósceles, eu usei nele depois para provar lá essa relação entre lados e ângulos. E como a desigualdade triangular também é importante, né? Sem a desigualdade triangular, eu não conseguiria montar também demonstrar esse último teorema, né? A parte da volta dele só foi possível porque nós usamos o teorema que é um teorema da desigualdade triangular. Esse teorema não foi provado e foi apenas mostrado a intuição de como é que ele funciona, tá? Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês, tá? Eu tô tá demorando aqui a voltar para o Teams, então eu considero a nossa aula encerrada, tá? E vamos partir agora para a aula de número 23, onde vamos falar dos quadriláteros. E provavelmente essa aula eu devo dividir em mais de uma parte, tá certo? Deve ter parte 1 e parte 2. Mas essa aula de triângulo ficou, acho que bem interessante, porque o triângulo é o polígono com o menor número de lados que existe. Então, saber as propriedades básicas dele, a gente vai usar essa propriedade provavelmente em outros momentos, tá certo, pessoal? Em outros momentos, vamos usar essas propriedades. Então, um grande abraço para vocês e até a aula 23. Um grande abraço, galera. Tchau.